Muito boa noite, igreja. Nós estamos reunidos para celebrar o centro da nossa fé, que é a cruz do Calvário. Foi uma sexta como essa que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se entregou por nós. E eu quero convidar você que está aqui, você que está online, você que está em alguma das UPs em que esse culto acontece, internos agora participam dessa sexta do Calvário. Eu quero te convidar a nós orarmos, pedirmos para que Deus fale conosco, para que o Espírito Santo ministre a nossa vida, amém? Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque foi em uma sexta-feira como essa, que o Senhor Jesus se entregou por nós, que a graça de Jesus se manifestou ali naquela cruz. O verbo de Deus, ele se fez carne, e ele se fez servo, e foi obediente até a morte de cruz. Espírito Santo de Deus, vem com a tua graça, vem com a tua direção, fala conosco aqui nesse lugar, no nome precioso de Jesus eu oro. Espírito Santo, ministra a nossa vida, fala com cada um de nós, ministra a nossa vida, no nome de Jesus. Se você crê, você pode dizer amém. Eu quero pregar sobre a escolha diante da cruz. A escolha diante da cruz. Nessa sexta-feira do Calvário, todos nós estamos diante da cruz. E a cruz de Jesus, ela pede, ela demanda, ela solicita de cada um de nós uma decisão. Nós precisamos responder a ela. E existem diferentes caminhos ou diferentes escolhas que podemos tomar frente à cruz. Quero falar sobre isso. Então, se você puder, me acompanhe em um trecho do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 23, do verso 39 ao 43, narra um episódio que nos ensina de maneira muito clara as escolhas que temos diante da cruz. A Bíblia diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus Cristo é o homem que dividiu a história. Os seus inimigos podem zombar dele, os céticos podem descrer dele, mas ninguém consegue ignorar Jesus, dada a envergadura de Jesus, o tamanho de Jesus. Jesus entrou na história e ocupou um tamanho tão significativo que ele se tornou um marco divisor na cronologia do Ocidente. Nós narramos a história dividindo-a em antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, até o mais ateu dos historiadores vai ter que falar dos relatos e dos registros, dividindo todos eles em antes desse Jesus, depois desse Jesus. Jesus, ele é um homem, ou pelo menos foi um homem totalmente improvável para se tornar quem ele foi. Ele não nasce em berço de ouro, ele nasce em Belém, em uma família simples, não nasceu no palácio, nasceu em uma manjedoura, em um estábulo. Ele cresce na pequena Nazaré, uma cidade perdida, escondida no meio do mapa ali do Oriente Médio,
Jesus tem uma educação simples, ele nunca se assentou aos pés dos grandes rabinos da sua época, não obstante, os seus ensinos atravessaram os séculos e até hoje, os mais estudados dos homens escrevem teses e mais teses acerca de Jesus e do seu ensino. Jesus Cristo, quando ele começa o seu ministério, começa com 30 anos, ou seja, passou 30 anos no anonimato, e com 30 anos de idade, ele começa a percorrer a Galileia, a região norte da Palestina, e ele começa a pregar e a proclamar que é chegado o reino de Deus. Ele operava curas, milagres. A Bíblia diz, por onde ele passava, havia uma mudança drástica, radical, na vida das pessoas. Por onde ele passava, os cegos passavam a ver, os coxos começavam a andar, mortos ressuscitavam, havia vida, havia cura, havia salvação. Gente esquecida era lembrada de que o céu lembrava deles. Aqueles que mais precisavam eram socorridos, acolhidos, amados. A Bíblia diz que Jesus, ele falava com autoridade, as multidões se reuniam para ouvi-lo. Ei, meu irmão, as pessoas simples, as pessoas estudadas, todos, dos peritos da lei até os homens do campo, todos se reuniam para escutar Jesus. A autoridade dele vinha do fato de que ele era o autor daquilo que ele falava. Ao mesmo tempo que o verbo saía da sua boca, ele era o verbo encarnado. Quem entende isso? Jesus, a sua palavra, a sua autoridade eram incontestáveis. O bem que ele fazia era algo que ninguém podia ignorar ou diminuir, nada podia ofuscar sua glória. Mas foi uma questão de tempo para Jesus ser interpretado como uma ameaça, para Jesus ser mal compreendido e ser tratado como alguém que tinha potencial de quebrar o sistema daquele tempo, o sistema religioso daquele tempo, agitar a paz com os romanos. Então, os evangelhos vão dizer que a cúpula religiosa, as autoridades religiosas, elas vão se articular junto com as autoridades romanas para prender Jesus, para colocá-lo em um tribunal injusto, para colocar sobre ele uma sentença injusta. Jesus é preso em uma sexta-feira como essa. Ele é arrastado do Monte das Oliveiras, ele é levado para o Sinédrio, o tribunal judaico, ele é julgado por Anás, por Caifás, ele é então conduzido a Pilatos. Pilatos pega Jesus e o envia a Herodes. Herodes devolve Jesus para Pilatos, dizendo: o problema é teu, Pilatos. Ou seja, foram 1, 2, 3, 4 julgamentos, todos cheios de mentiras, porque afinal de contas, quem poderia levantar algum fato, algo que pudesse pautar com plausibilidade a morte de um homem como Jesus? Então, era tudo fundamentado em mentira, em engano. Jesus é sentenciado à pior sentença que os romanos podiam dar a alguém, que era a crucificação. A crucificação era a cadeira elétrica daquele tempo, era a pior pena de morte. Quando a pessoa era colocada, pregada em uma cruz, entenda, era uma morte lenta, era uma tortura. Há alguns textos e estudos que falam que pessoas sentenciadas à crucificação, às vezes ficavam 7 dias pregadas em uma cruz, até que eles morressem. Era uma tortura pública, era a maneira como os romanos faziam para comunicar para as pessoas: quem se levantar contra o império vai parar aí. Jesus, ele está pregado em uma cruz, e sofre tudo que um crucificado sofria. O peso do seu corpo torna difícil a sua respiração. Por isso, cada palavra que Jesus vai falar na cruz é escolhida a dedo. Falar do alto de uma cruz dói. O peso do corpo de Jesus vai dificultando a respiração, vai produzindo arritmias, vai produzindo um esgotamento físico, ao mesmo tempo emocional, por que não dizer espiritual? Por isso que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sente largado, abandonado, até mesmo pelo Pai, em quem por todo o seu ministério ele disse: eu confio nele, ele me guarda, ele me ama. Mas ali a dor era tão grande, a agonia era tão intensa.
Jesus sente uma opressão também espiritual, não apenas física, emocional, mas sobretudo espiritual. O pecado de toda a humanidade está colocado sobre os ombros de Jesus, o meu, o seu, a pena que cabia a nós, o juízo que cabia a nós, o Filho de Deus absorveu ali na sua carne, aqueles pregos, aquele sangue derramado, meu irmão, para o meu perdão e para o seu. Jesus foi até o fim. E é essa cena que vemos aqui agora, porque no ápice da sua dor, quando você pode olhar e dizer: esse Jesus não tem mais nada para dar. Quem tinha para ser curado já foi, quem tinha para ser liberto ele já libertou, quem eles deveriam ter alcançado com a pregação ele já alcançou. Mas aí é no Calvário, pregado na cruz, que Jesus resgata a última das ovelhas perdidas. Eu acho isso maravilhoso. Se eu não pudesse pregar qualquer outra coisa, eu pregaria só isso, dizendo para você: que beleza extraordinária existe em Jesus, capaz de transformar o lugar da sua dor mais intensa em um palco de redenção. Que coisa maravilhosa, gente. Que Deus nos dê graça, pastor Costa. Eu fiquei pensando isso, eu meditava nessa palavra, e eu senti o Espírito Santo falando assim para mim: João, que coisa tremenda, né? É você sangrar e continuar amando, é você estar sangrando, tipo, e você ter vontade de alcançar alguém. Está doendo, mas eu ainda estou na missão. Está sangrando, mas eu ainda estou focado no propósito. Eu estou nos meus últimos suspiros, mas enquanto eu tiver um pouquinho de energia assim, eu vou gastar o que eu tenho ainda para alcançar alguém com o amor e com a graça de Deus. E é o que Jesus faz. Ele é crucificado no meio de dois malfeitores. Alguns textos dizem ladrões, outros, como nessa tradução aqui, criminosos. Você lembra o que eu disse? A crucificação era a sentença dada para os piores, a mais terrível, pena de morte. Então esses dois aqui não eram pessoas de currículo bom, de ficha limpa, não. Estavam ali porque fizeram por onde. Eles plantaram e colheram. Jesus é colocado entre eles, meio que como para humilhar Jesus. Gente, sabe o que eu fico pensando aqui? Vou deixar de lado o texto bíblico e me dar a liberdade de colocar umas entrelinhas. Eu fico pensando no mundo espiritual nesse momento. Já estavam os dois ladrões, vêm os soldados carregando Jesus, pregam ele em uma cruz, o inferno e os demônios já olhando para cada um daqueles ladrões, dizendo: esse daqui é meu, eu vou tragar. Daqui a alguns minutos esse daí vai dar o último suspiro dele na terra e vai começar o desespero dele aqui no inferno. Aí chegam os soldados, colocam no meio dos dois Jesus Cristo. Aí o diabo deve ter baixado a cabeça e disse: lascou tudo. Porque onde Jesus chega, há uma graça que vai ser espalhada, há um amor que vai ser derramado, há uma vida que vai ser liberada, há uma oportunidade que vai ser dada, há uma escolha que vai ser oferecida. A escolha diante da cruz. E esses dois homens, escute isso, dois homens, diante da mesma cruz, a cruz de Jesus, no mesmo lugar, diante da mesma oportunidade. Um zombou, o outro se rendeu. Um questionou, o outro se entregou. Um se encheu de orgulho, o outro se despedaçou em quebrantamento. O primeiro diz assim, versículo 39, ele disse: se não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Se tu é o Cristo, se tu é Deus, se tu tem todo o poder, por que você está aí nessa cruz? Cruz, morte, dor, não combina com quem tem poder. Se você tem poder, use esse poder para te salvar. Olha isso. Ele tinha uma lógica distorcida na cabeça dele. Ele achava que Deus é um poder que se impõe, mas na verdade Deus é um amor que se entrega.
Jesus era Deus, e era exatamente por esse motivo que ele estava na cruz. Ele não estava na cruz porque não era Deus, ou porque não tinha poder para se livrar da cruz. Não, poder para se livrar da cruz ele tinha. Ele disse aos soldados romanos: se eu clamasse ao meu Pai, se eu pedisse ao meu Pai, Ele enviaria uma legião de anjos para me livrar. Que agora não faltava a Jesus poder, não. Mas o que aconteceu é que transbordava nele o amor por mim, por você. Esse homem, esse ladrão diz: salva-te a ti mesmo e salva nós. Ele está pedindo por uma salvação, mas olha a salvação que ele pede. É uma salvação da dor. Ele quer Jesus para ser salvo da sua dor, para ser salvo da sua cruz, para ser salvo do seu problema. Ele não quer ser salvo do seu pecado. Ele não quer ser salvo da sua vida velha. Ele não quer ser salvo daquilo que de fato ele precisava ser salvo de. Ele precisava era ser salvo de si mesmo, como eu, como você, como qualquer ser humano. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos antes de tudo. Mas quantas vezes a gente olha para esse Jesus e diante da cruz a nossa escolha é simplesmente dizer: Deus, resolve meu probleminha, me livra dessa dor, me livra dessa cruz. A gente começa a construir uma relação com Deus que é baseada nisso, em Deus ser aquele que nos livra das nossas cruzes. A gente começa a buscar a Deus não por Deus, a gente começa a buscar a Deus para que Deus nos leve aquilo que de fato é o nosso Deus. Isso aqui é forte. Quando eu olho para a cruz e para Jesus como um caminho para chegar onde eu de fato almejo chegar, eu já estou mostrando que esse onde, esse lugar para onde eu quero que Deus me leve, ali é o meu verdadeiro Deus. Esse homem está deixando claro, o Deus dele, sabe qual é o Deus dele? O Deus dele é Ele mesmo, é a sua autopreservação, são os seus confortos, as suas conveniências. Ali estão seus ídolos. Mas sabe o que me chama a atenção? E é sobre isso que eu queria colocar aqui a lupa. É sobre esse segundo ladrão. Porque esse homem tão ruim contra o primeiro, tão imoral quanto o primeiro, tão pervertido na sua vida, nos seus caminhos quanto o primeiro, esse segundo ladrão que não era em nada melhor que o primeiro, em nada, escute isso, em nada melhor do que o primeiro. Esse segundo ladrão que se entrasse hoje aqui no culto, a gente ia ficar alarmado, porque a cara dele estaria nos jornais. Indivíduo de alta periculosidade, condenado à cadeira elétrica. A gente olharia para ele, não quero nem perto, nem de perto. Esse segundo aí, o pior, o mais improvável. Escute, no pior lugar e no pior momento, no momento da dor, ele toma 4 escolhas diante da cruz, extraordinárias, que mudaram sua vida. 4 escolhas que eu quero chamar você a tomar. A primeira escolha diante da cruz, que eu te convido a fazer, é: pare de se enganar. A Bíblia diz que esse homem, esse segundo ladrão, que a tradição chama de Dimas, disse assim, versículo 41, nós estamos aqui sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele está dizendo, sabe o quê? Eu não estou aqui porque sou uma vítima do sistema, porque eu sou um incompreendido. Eu não estou aqui porque não me deram oportunidade. Ele poderia dizer. Quantas vezes nós temos boas alegações para o ser humano que nós nos tornamos, para as escolhas que nós assumimos. Ele poderia dizer, como muitos de nós poderíamos dizer: é por causa de onde eu nasci, do lugar de onde eu vim, da minha família, dos traumas que sofri, das feridas que eu tive que atravessar, as experiências que eu passei. Não, escute aqui na fala dele, ele não se vitimiza, ele não tenta manipular os fatos, ele não dramatiza a sua dor, ele não cria uma desculpa, ele não monta uma historinha, uma narrativa para se justificar. Não, ele deixa claro, ele fala com letras garrafais: eu que fiz, o erro é meu, a culpa é minha. Sabe o que é isso? A coragem de você assumir quem você de fato é, assumir suas incoerências,
assumir seu erro, assumir suas ambiguidades, assumir suas sombras, assumir seus pecados, chamar pecado de pecado. Não é uma questão de temperamento, pecado. Não é uma questão de jeito e personalidade, não. Isso daí é outra categoria. É pecado. Isso daqui na minha vida eu preciso admitir, assumir e dizer: é pecado. Eu estou transgredindo um princípio de Deus. Eu estou vivendo fora dos princípios que Deus definiu para a minha vida, a fim de me abençoar. Eu estou me perdendo, estragando minha identidade, desperdiçando meu propósito, rasgando essa coisa linda chamada viver, que Deus me deu para fazer tudo para a glória dele. É a gente dizer, sabe o que? Eu sou Dimas, eu sou Dimas. Ah, não, pastor, tu foi longe, viu, João, agora. Eu não sou ladrão, nunca fui. Esse daí da Bíblia roubava, eu nunca roubei. A gente pode nunca ter roubado um objeto, uma posse de alguém, um recurso de alguém. Mas quantas vezes, olha bem, a gente já invejou em silêncio, já cobiçou aquilo que é do outro, e disse Jesus no Sermão do Monte: aconteceu no coração, fato consumado. Escute, ladrão, eu quero redefinir para você aqui, eu quero ampliar esse conceito aqui para você. Ladrão, sabe o que é ladrão? Ladrão, em outras palavras, é quem vive a vida achando que ele é a única pessoa que importa. Por que o camarada vai lá e rouba? Porque ele pensa: eu importa mais do que você. Minha necessidade é mais importante que a sua, meu desejo é mais importante que você, minha vontade é mais importante do que você. Então, se para satisfazer meu desejo e vontade, eu preciso te ferir, eu vou ferir. Se eu preciso passar por de cima de você e não pedir desculpas, eu o farei. Se eu precisar te esquecer, te abandonar, te trair, te rejeitar, eu vou fazer, porque na vida quem importa sou eu. Opa, parece que agora o Dimas, o ladrão, essa categoria que só cabia meia dúzia de pessoas, eu acho que foi esticada, não é? Foi esticada, está abrangendo agora todos nós. Irmão, escute uma coisa, eu não sei você, mas se eu for sincero, se eu olhar para Jesus, se eu olhar para a cruz, eu vou começar a entender, porque a cruz é um espelho. A cruz é um espelho. Antes da cruz revelar quem é Deus, ela escancara para a gente quem nós somos, ela escancara para a gente a nossa feiura, ela escancara para a gente a nossa necessidade de redenção. E quando eu olho para a cruz, eu digo para mim: cara, eu que sou Dimas, eu sou Dimas, eu não mereci. Eu sei do meu egoísmo compulsório, do meu egocentrismo não curado. Eu sou Dimas, eu sou. Mas sabe de uma coisa? O amor de Deus, a graça de Deus veio na minha direção e na sua. E eu sei que alguém aqui também pode dizer: eu sou Dimas, eu também. Mas a graça de Jesus me alcançou, o amor dele foi maior. Eu não sei quando foi na sua vida, comigo foi com 13 anos, o amor dele me alcançou. A graça dele abriu os meus olhos para perceber o quanto ele me amava, não por causa de, mas apesar de. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor não contempla o nosso presente, o Senhor já consegue enxergar o nosso futuro. Obrigado porque o Senhor não trabalha com matéria-prima de primeira qualidade. Tu és especialista exatamente naquilo que os homens olham, descartam e dizem: não tem jeito. Obrigado, Senhor. Ei, hoje, deixa Deus arrancar de você toda venda, toda cegueira. Por favor, se desvencilhe diante da cruz de todas as máscaras e disfarces. Diante da cruz não cabe aparências. Deus não muda você na aparência. Antes de tudo, Ele quer tocar você no teu ser, meu irmão. Você dentro dessa UP, você está sentado aí. Essa cesta do Calvário foi programada, foi por Deus, para lembrar você e para falar para você: assuma diante de mim quem você é. Que aí começa a salvação. Fale assim comigo: salvação.
começa com admissão. Segunda atitude, veja Jesus como Ele é. Olha isso, o ladrão aqui é teólogo. Ele entende coisas de Jesus que tem gente que já leu a Bíblia de capa a capa e não entende, pelo menos não na prática. Ele em segundos, por uma revelação, só posso crer que foi por isso. Ele estava aqui, olhou para o... Gente, eu fico pensando, olhou para o lado, uma luz, pá. Aí ele: acaso tu não temes a Deus? Ele reconhece que Jesus é Deus. Ele tem essa revelação que Jesus é Deus. Ele diz: nós estamos aqui porque merecemos. Esse daí é inocente. Ele reconhece que Jesus é inocente, puro, Cordeiro imaculado. Ele depois arremata dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que Jesus tem um reino, que Ele é rei. Quem é que reconhece um rei numa cruz? Quem é que enxerga um rei que não tem coroa? Quem é que enxerga um rei pregado em um madeiro derramando sangue? Quem é que enxerga um rei em um corpo dilacerado? Só quem tem os olhos abertos pelo Espírito de Deus. Esse homem está tendo um encontro, ele está tendo uma revelação. O primeiro olhou para o mesmo Jesus e enxergou Jesus como um colega de sentença. O segundo olhou para Jesus e disse: é o Salvador dos homens, é o meu Salvador, é dele que eu preciso. Ei, olha para cá, escuta isso daqui. Nessa sexta do Calvário, o poder não está em quem é Jesus, o poder está em quem Jesus é para você. Você pode escutar aqui uma belíssima aula, 10, 15, 20 características e atributos de Jesus, quem Jesus é. Eu posso desenhar aqui para você quem Jesus é, mas isso não muda a tua vida, até que isso seja Jesus para você. Quem é Jesus para você, meu irmão? Ei, quem é Jesus para você? Para os muçulmanos, um grande profeta. Para as religiões orientais, um espírito iluminado, alguém que alcançou um nirvana, uma pessoa diferenciada. Para outros, um mestre, um ensinador, um filósofo. Mas eu te digo uma coisa, nada disso, não, é mais. Jesus Cristo é o alfa, Ele é o começo, Ele é a origem. Todas as coisas foram criadas por Deus nele, e para Ele, e nele tudo subsiste. Ele é o alfa, e Ele é o ômega, Ele é o início, e Ele é o fim, Ele é o start, e Ele é a linha de chegada. Ele é o fundamento e o alicerce do universo, e Ele é o propósito para onde todas as coisas estão convergindo. E um dia todo olho verá, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Se eu fosse você, eu levantava da minha cadeira, eu aplaudia, eu adorava, eu fazia alguma coisa, eu agradecia a Ele por quem Ele é. Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Jesus Cristo, nós adoramos o Teu nome. És Tu, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Pode se assentar. Você está entendendo? Até o bebê aqui, ó, pentecostal, o bebê. É quem Jesus é para mim e para você. Terceiro, olha isso daqui. A terceira escolha diante da cruz que esse homem tomou, e que eu te convido a tomar: rejeite a sentença dos homens. A Bíblia vai deixando claro para a gente que esse tal de malfeitor, de ladrão da cruz, o Dimas, ele reconheceu a possibilidade de uma sentença divina diferente da sentença que os homens tinham dado para ele. No tribunal dos homens, ele saiu com a sentença: acusado. E de fato,
Ele fez, precisava pagar. Justiça. Mas havia uma sentença para além da sentença dos homens. Havia um depois, uma outra página. Mas de alguma maneira, só Deus para fazer esse homem crer nisso, porque as pessoas, penso eu, ali estava ele, pregado na cruz, todos diziam acabou, para ele terminou, mas dentro do coração dele, pela graça infinita de Deus, veio uma fé que fez ele murmurar: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Como se algo dentro dele dissesse para ele: ei, eu sei que para os homens eu já fui, eu não tenho mais como, do ponto de vista humano minha história acabou. Talvez essa seja a última frase que eu diga, talvez esse seja o meu último suspiro, talvez são os meus últimos momentos, acabou. Mas se Deus intervir na minha vida, tem um pós-morte, tem um depois, tem uma eternidade. Se Ele intervir, se Ele me tocar, ei, eu quero que hoje você creia nisso. Eu quero profetizar sobre a sua vida a fé que acredita que até que Deus se pronuncie, nenhum ponto final é definitivo. Eu vou repetir, eu quero profetizar na sua vida a fé que acredita que se Deus ainda não se pronunciou, então é sinal de que a história não está encerrada. Se Deus não se pronunciou, não tem ponto final ainda dado. Esse ponto final pode se tornar em vírgula. A sentença colocada pela vida sobre você é revogável se Jesus entrar em ação. Ei, quais sentenças o tribunal dos homens colocaram sobre você? Qual? Nós carregamos sentenças, hein? Nós carregamos sentenças. Você nunca vai ser alguém. Estragou tudo. Filho pródigo, estragou tudo. Tinha tudo para dar certo, olha aí, ó. Irresponsável, imprudente, insensato, estragou tudo. Você falhou como pai, falhou como mãe, falhou como filho, falhou como líder, falhou como ministro do Evangelho. Você falhou como amigo, foi parar dentro de uma unidade prisional. Você falhou, você errou. Você nunca vai se recuperar disso, nunca vai se recuperar dessa falência, nunca vai se recuperar desse abandono, nunca vai se recuperar desse divórcio, nunca vai se recuperar. São as sentenças que a vida vai colocando sobre nós, olha isso. Mas quando os homens dizem não tem mais jeito, Deus olha e diz: esse agora é um caso para mim. E eu quero declarar sobre a sua vida essa verdade: ninguém está tão longe que por Deus não possa ser aproximado, ninguém está tão caído que Ele não possa levantar, ninguém está tão quebrado que Ele não possa restaurar, ninguém está tão adoecido que Ele não possa curar, ninguém está tão desconcertado que Ele não possa alinhar. Ei, eu quero te falar uma coisa: vaso quebrado é a especialidade do oleiro. Deus Todo-Poderoso, a Ele a honra, a glória e o louvor. Jesus Cristo, escute meu irmão, se não houvesse chance de mudança, Moisés ainda teria sido um assassino cruel, até hoje Jacó seria um enganador sem futuro, Davi um adúltero marcado, Jonas um profeta infiel, Paulo um perseguidor cruel. Mas sabe o que acontece? Quando Deus escreve a última palavra, tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo muda. Vira para quem está perto de você e diga: basta uma palavra, basta um toque, basta uma agir dele. E na cruz aquela palavra foi proferida para aquele homem. Na cruz ele escuta Jesus, o Senhor Salvador, dizendo: hoje
Não amanhã nem depois, é hoje. Não amanhã nem daqui a 10 anos, nem daqui a 15 anos. Eu sinto no meu espírito de liberar essa palavra sobre a sua vida. Que tem coisa que você acha que é para daqui a 10 anos, 5 anos. Tem orações que você tem dito a Deus, assim dizendo: Deus, um dia eu vou me reconstruir, um dia eu vou me recuperar, um dia eu vou superar. E Deus está dizendo que o tempo é hoje. Oh, aleluia. Ah, pastor, eu sinto uma graça de Deus de falar isso aqui nesse lugar. Nós bebemos o vinho, tomamos o pão. Aliás, vamos fazer isso aí. Confundindo é tudo. Daqui a pouco o pastor gosta do nosso pastor, vai ministrar a ceia. E eu sinto isso no meu espírito. Nós vamos comer do pão, nós vamos beber do vinho. Tem libertações que vão acontecer aqui. Tem curas que vão acontecer aqui. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Meu irmão, no nome de Jesus, eu estou pregando esse texto para você que pensa que está num ponto de desvantagem na vida. Ah, eu estou num ponto de desvantagem. Quer? Você quer se comparar com ele? Camarada já não tinha mais chance, era um prisioneiro, um sentenciado, pior dos homens, no pior lugar, no pior momento, está sangrando, sofrendo, está doendo, está agonizando, nem a cabeça está raciocinando mais direito. Não sei se você é como eu, quando eu estou com muita fome, muita fome, muita fome. Aí o pessoal chega assim e diz assim: pastor, faça uma oração. Eu digo: faça na hora, Deus abençoe, amém, o alimento. A gente agonizando, agonizando, agonizando. O camarada ainda está clamando, ainda está pedindo, né? Pelo amor de Deus, esse cara está no pior lugar que existe. Não tem ninguém aqui num fundo de poço mais fundo do que o dele. Para ele teve jeito, para mim tem. Para ele teve jeito, para minha vida tem, para a sua vida tem. A gente pode encontrar o Salvador. Ei, a gente pode encontrar Ele. Jesus é uma escolha. Por último, enquanto o louvor retorna, quarta e última escolha: transforme sua pior hora na sua melhor escolha. Eu vou repetir. Ei, alguém está precisando, meter o cotonete aí, de estampar os ouvidos e entender. Transforme sua pior hora na sua melhor escolha. Era o pior momento, era o fim da linha. Na pior hora, no último suspiro, ele faz a melhor escolha da existência dele. Ele tinha todas as opções diante dele? Não. Um leque de possibilidades? Não. Aliás, ele não tinha opção nenhuma. A única opção que tinha sido dada a ele ali era sofrer, sangrar, morrer. Ele não podia descer da cruz, mas ele podia olhar para o lado e, pelo Espírito Santo de Deus, com os olhos abertos e descortinados, ver ali o Filho de Deus, o Salvador, e fazer uma oração. Eu aprendi que Deus sempre está a um clamor de distância da gente. Quão longe ou quão perto está Deus, pastor, da minha vida? Eu digo, uma oração de distância. Ele ora, ele clama, ele suplica. A vida dele é mudada, de ladrão ao nosso exemplo de fé aqui hoje. A vida dele é mudada, de vergonha a um testemunho, de condenado a um salvo, de transgressor a herdeiro do paraíso. Ei, eu quero que você compreenda isso, meu irmão. As piores horas, os piores calvários, quando está tudo escuro, densas trevas em nossa vida, nessas piores horas, elas não têm poder de definir quem você é. Elas revelam quem você escolhe ser. Elas não têm poder de definir quem você é, mas elas revelam quem você escolhe ser. Quem? Elas podem, é fato, te esmagar, mas podem te refinar. Os calvários podem nos endurecer, mas podem nos quebrantar. Os calvários podem nos afundar, mas podem também nos levantar. Às vezes é no calvário que a gente está mais perto de Jesus, e perto de um jeito que nunca tivemos. Foi assim na vida dele. Ele clamou, e a sua pior hora foi tornada na sua melhor escolha. Enquanto as luzes se apagam, eu quero convidar você a isso. Aquele homem
deveria e poderia ter escolhido antes. A fama de Jesus percorreu toda aquela região. É provável que algo de Jesus ele já tivesse escutado. Por isso que o primeiro disse: se tu és o Cristo, ou seja, alguma informação prévia eles tinham de Jesus. Ele poderia ter feito essa escolha antes, é verdade. Mas às vezes nós precisamos ser empurrados até o Calvário para que escolhas sejam tomadas. Parece que é só quando sangra que a gente para reavaliar caminhos, que a gente revê prioridades, que a gente reconhece a nossa insuficiência. Não brigue com Deus, não rompa com Deus, não entre em uma crise de fé. Se você está na sua pior hora, transforme essa pior hora na sua melhor escolha, no palco do teu recomeço, no tempo da tua virada. Eu quero declarar sobre a sua vida: enquanto as trevas se adensam sobre ti, Ele vai abrir os teus olhos, o Senhor Deus, e vai te mostrar que há um Cristo ao teu lado, há um clamor de distância, e se você clamar e se entregar, Ele tem um tempo novo, um desfecho novo, um capítulo novo para a sua vida. Ei, no nome de Jesus, escuta o que Ele disse para aquele homem. Jesus está dizendo isso para mim e para você. Eu te garanto, hoje você estará comigo. Hoje você estará comigo. Hoje você estará comigo no paraíso. Se você fosse sublinhar uma palavra dessa frase, qual você sublinharia? Paraíso. Muita gente foca na palavra paraíso, mas o foco aqui deveria ser no hoje você estará comigo. Definição de céu: céu é onde Jesus está onde Jesus está comigo, onde Jesus estiver comigo. O projeto de Jesus para a minha vida, para você, para a humanidade é esse. Sabe, o convite de Deus para nós é que a provocação de Deus é: se você quiser, eu posso ser um com você, eu posso ser um com você. É por isso que todo o Novo Testamento vai falar desse mistério, que Jesus se entregou naquela cruz, para que a partir da cruz eu pudesse ser um com Ele. Eu estou nele, Ele está em mim. Que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Estejam em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Em Cristo eu estou assentado, em Cristo eu estou salvo, em Cristo eu estou guardado, em Cristo eu estou escondido. Eu sou um com Ele, você é um com... Você pode ser um com Ele. E é isso que muda tudo. É isso que muda tudo. O que muda a vida não é a gente mudar de lugar de culto. Aí porque eu cultuava na missa, agora eu vou ao culto dos evangélicos, do não sei o que. Porque agora eu vou na videira. Não, o que muda a vida, meu irmão, não é uma cadeira dentro de uma igreja. O que muda a vida é quando eu me torno um com Jesus. É quando eu me torno um com Jesus. É quando não existe mais eu e Ele. É quando eu estou com Ele e Ele está em mim. É quando eu me coloco nele pela fé. E a partir desse momento nós somos um. É Ele que me guia, é Ele que me guarda, é Ele que me sustenta, é Ele que me levanta, é Ele que me ampara, é Ele que me ilumina. Ele passa a ser a minha referência, o meu padrão, o meu alvo. Meu irmão, fique de pé no seu lugar. Eu quero dizer para você hoje, essa é uma noite de festa, é uma noite de celebração. A cruz não é motivo de luto. A cruz é a nossa vitória. Porque houve cruz. Porque para Jesus houve cruz. Pode haver luz para você. Porque houve cruz para Jesus. Tem perdão para você e para mim. Porque houve cruz para Jesus. Tem um lugar na mesa do Pai para mim e para você. Agora eu encerro dizendo: a melhor das notícias desse texto é a verdade de que não é tarde demais. Nos 45 do segundo tempo, quando o homem já não tinha mais tempo, não tinha mais saúde, não tinha mais nada, sabe o que aconteceu? A grande virada da vida dele aconteceu. Nunca é tarde
demais.